Perfeito. Carol, Tudo obrigado certo? por ter aceito o convite. Obrigada eu pelo convite. Pessoal, aproveitem, tá? Nós temos 1 hora até às 9 horas aí para dividir e trocar a experiência, que é o mais legal que a gente pode fazer na nutrição esportiva. Eu vou estar por aqui. Carol, boa aula. Obrigada. Se precisar de mim, é só me chamar. Claro que a gente vai fazer algumas interações. Carol e eu trabalhamos juntos todos os dias. Então, a gente tem... Esses casos são nossos, na verdade. Eles são da nutrição. Então, claro que se precisar, eu vou estar aqui para falar e comentar também. Tá bom? Carol, boa aula. Perfeito. Obrigada. Então, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Obrigada por estarem aqui compartilhando com a gente mais uma aula. Hoje a nossa aula é de estudo de caso. Então, como o Humberto falou, a gente vai passar bastante a nossa prática do dia a dia. Então, meu nome é Carolina Dami Ribeiro. Eu sou graduada em nutrição pela Unicamp e pós-graduada em nutrição esportiva. E trabalho com o Humberto todos os dias na Care Club, tá? Então, a gente atende bastante atletas, bastante praticantes também. Então, a gente vai poder trocar bastante experiência com vocês, tá? Para quem quiser compartilhar, quem quiser olhar o nosso trabalho, meu Instagram é esse aqui que está aqui na tela do lado, Cada Minuto, e fiquem à vontade para perguntarem depois da aula, para tirarem dúvidas. Estamos à disposição de todos. Vamos lá. Então, o primeiro caso, na verdade, é um caso de obesidade que tem relação com o ciclismo. Então, eu peguei aqui um índice bem interessante da obesidade no Brasil, que teve um alcance, teve um aumento enorme de 2002 para 2019. Então, hoje, passamos de 25% da população que é obesa, tá? É um número bem importante. 1 a cada 5 adolescentes tem obesidade, e se a gente pensar no sobrepeso, mais que 60% da população já está em sobrepeso. Então, isso é uma informação que a gente tem que sempre perceber, sempre estar de olho, sempre tentar ajudar de todas as formas, e como o Humberto falou, a gente nunca consegue isso sozinho, né? Principalmente em casos clínicos, com certeza. Aqui eu peguei para vocês, na verdade, para a gente conhecer um pouquinho do ciclismo, né, que é o nosso primeiro caso clínico. Então, esse dado do IBGE de 2017 mostra aqui que o ciclismo tem um percentual um pouco baixo, né, comparado com caminhada, comparado com futebol, comparado com outras coisas, mas aparece aqui, ele é bem relevante também, e para esse caso é muito interessante a gente conhecer um pouquinho, tá? Então, o nosso primeiro paciente é de sexo masculino, ele tem 30 anos, tá? Ele teve um ganho de peso crescente nos últimos 10 anos. O peso inicial dele, um pouquinho antes dele chegar para a nossa consulta, era de 200 quilos, tá? Então, realmente, a queixa principal dele era o excesso de peso, da gordura corporal, e a gente não cuidou dele sozinho. Então, tivemos a ajuda do médico do esporte, do treinador, para a gente conseguir atingir o objetivo dele corporal, né, que era o principal, e também o esportivo, que era o Brasil Ride, que eu vou comentar um pouquinho para vocês como que funciona essa prova. Carol, deixa só, pode voltar uma tela lá só para a gente contextualizar melhor esse caso, para o pessoal saber como que ele surgiu. Claro. Como que essa pessoa chegou até a gente, né? A Carol mostrou uma tabela anterior aí com os percentuais, né, de gordura, né? E vocês percebam que ciclismo é um esporte que exige leveza e força. Afinal, você está em cima de um equipamento que você precisa conduzir ao longo de um percurso que tem subidas e trechos difíceis. E esse peso que vocês estão vendo na tela está certo, é 200 quilos mesmo, tá? E você vai falar, caramba, mas como? Esse é um caso bem curioso, esse é um caso que ele viralizou com esse negócio de internet, de rede social, é muito fácil você disseminar as coisas. Então, ele viralizou, depois a gente pode, em off, falar quem é. Esse rapaz, ele foi filmado subindo uma ladeira de terra em cima de uma bicicleta. Então, imaginem visualmente o que é uma pessoa de 200 quilos em cima de uma bicicleta subindo uma ladeira com outros ciclistas. E os outros não aguentaram subir. E ele não parou em nenhum momento. E esse vídeo viralizou na internet e chegou até o marketing da Care Club. E o marketing me procurou
e falou o que eu achava daquilo, e na hora eu quis abraçar o caso. E trouxe ele para lá. Ele está com a gente até hoje, vocês vão ver a evolução dele. Mas esse foi um caso muito legal, foi uma história de vida isso. Né? Então a gente aprendeu muito nesse caso. Ele chegou até a nos acompanhar em congresso, né? Inclusive foi dali que a Carol surgiu na Care Club. Ela assistindo esse caso especificamente sendo apresentado no ano retrasado, né? Legal, pode continuar. Desculpa cortar. Imagina. Como a gente atende junto, é sempre enriquecedor a gente compartilhar tudo que a gente lembra desse caso. Então, o Brasil Ride, para quem não sabe, é uma prova de ultramaratona de mountain bike. Ela é disputada em etapas e composta por equipes de 2 ciclistas, amadores ou profissionais, sendo percurso de 70 ou 100 quilômetros, tá? Aqui eu tenho o vídeo, dá para a gente visualizar um pouquinho. Deixa eu ver aqui como é que a gente... Não sei se eu vou conseguir passar. Não tem problema, Carol. Qualquer coisa depois a gente compartilha o link com eles. Te deixo o link do vídeo aqui. Perfeito. Esse era o vídeo que o Humberto estava comentando, na verdade, né? Que é o ciclista do nosso caso, subindo a ladeira e fazendo um treinamento dessa prova. Deixa eu passar. Bom, então, comentando um pouquinho da rotina de treino dele, do volume máximo, né? Ele treinava de 90 a 100 quilômetros em cada treino, tá? Frequência de 3 vezes na semana e com uma intensidade de 17 a 18 quilômetros por hora, tá? Antes dele chegar para a gente, os únicos suplementos que ele utilizava era o gel de carboidratos durante as provas e algum tipo de repositor eletrolítico. Ele não comentou nenhum histórico de lesões que ele teve, tá? A única coisa importante que ele colocou foi que ele possuía, então, hipertensão arterial e ele usava medicação, tá? Isso vem de família, então o pai e a mãe dele tinham hipertensão também e a mãe também tinha diabetes. Então, outro ponto para a gente colocar aqui, importante na nossa anamnese, mais ainda para a gente conseguir atingir todos os objetivos dele, atingindo menor a quantidade de peso e a gente conseguir, então, melhorar essa questão clínica dele também. Do sono, ele Essa comentava... velocidade, só volta um pouquinho, Carol. Essa velocidade de 18 km por hora não é a velocidade que ele pedalava, tá? É a distância que ele percorria por hora, só para o pessoal não achar que ele pedalava devagar demais. E esse é o típico caso que você pode chamar de praticamente um obeso saudável, né? Ele não tem nenhuma complicação metabólica, a não ser hipertensão arterial muito leve mesmo. E ele usava a medicação mais como uma característica profilática do que terapêutica. Que hoje ele não usa mais, né? Claro que a perda de peso ajudou, mas não dá para chamar ele de um obeso patológico. Ele é um obeso praticamente saudável. Perfeito. Então, uma queixa dele era a insônia frequente, que também prejudicava ele bastante. No intestino, ele não tinha queixas, ele não era tabagista, não usava bebida alcoólica, e a única pressão que ele comentou alimentar foi realmente a pera, como uma fruta. Do recordatório dele, era bem confuso, bem desorganizado. Ele comentou com a gente que ele fazia poucas refeições, grandes e com alta quantidade de industrializados e congelados. Então, aqui, para a gente acompanhar, foi a evolução principal dele, né, que a gente conseguiu atingir nesse período aqui, foi de 10 meses, né, e aí aqui, mais ou menos, foi o período que ele fez a prova, tá? Então, a gente consegue ver que o peso dele, né, de 200, que era o inicial, ele já tinha chego para a gente com 186, um pouquinho a menos. Aí, com a primeira intervenção, a gente já conseguiu cair para 163, foi caindo para 138, 127, e aqui nessa última medição que a gente consegue ver aqui, com 123 quilos. Deixa eu comentar algumas coisinhas aqui.
A Carol falou bem, ele não chegou, ele chegou com 186,6 quilos para gente. Ele já havia perdido o peso, ele havia perdido 15 quilos. Ele pesava 200 quilos, tá? Quando ele chegou, já estava num processo de mudança, de hábito, de atividade física, mas muito desorganizado, como a Carol falou. E o interessante é, vocês vão se perguntar, por que bioimpedância? Porque é um obeso, né? Por que eu vou tirar uma dobra? Nem é possível fazer isso de um obeso. Eu estou vendo a gordura, não preciso pegar nela para saber que ela existe. Eu não preciso fazer uma circunferência para saber que ela existe. E nesses casos, a bioimpedância ela é interessante, porque hoje inclusive, Carol e eu atendíamos, a gente discutiu isso com uma pessoa. Quantos por cento, Carol, hoje? 8%, 5% de gordura? 7,7, era bem pouquinho hoje. Mesmo. Isso. Realmente, imagina que a bioimpedância é uma máquina que tem uma corrente elétrica de baixo grau. Ou seja, para ela conseguir quantificar a gordura precisa existir ali. Porque a corrente elétrica não tem um potencial grande. Então, se você sobe uma pessoa muito magra nela, ela não vai conseguir quantificar com precisão. Ela já não é precisa. Então, você colocar ela é o pior método, na verdade, que existe de composição corporal, tá? Ele é o menos aceito pela literatura, é o menos confiável. E aí você coloca uma pessoa magra demais ali dentro, ela não vai pegar. Se você colocar um obeso ali, ela vai conseguir enxergar essa gordura, porque a gordura existe. Então, não precisa fazer força. A corrente elétrica não precisa fazer força para achar a gordura. A gordura já está em abundância ali, vejam. Aqui o número está em amarelo, é 90, quase 100 quilos de gordura esse paciente tinha. Então, ou seja, a corrente elétrica ela não precisa se esforçar tanto. 50% do corpo, exatamente. Ah, mas isso é preciso? Duvido. Acho que não. Mas, pelo menos, a gente tem um método aplicável a esta pessoa, né? Ah, o que daria para fazer além disso? Uma ressonância, uma tomografia? Gente, é mais constrangedor ainda. Não cabe na máquina. Tá? Então, eu acho que a única coisa que dava para quantificar ali por eliminação era a bioimpedância. E foi o paciente mais pesado que eu já pesei na minha vida, em balança. Tanto que quando ele chegou, meu medo era a balança não registrar o peso. E eu atendi junto com o Guilherme Dilda, o médico do esporte, lá da Care Club, médico do Palmeiras também. E a gente se olhava assim na consulta do tipo, e aí, vai dar ou não vai? E a gente não sabia, né? E deu certo. Uma outra coisa que eu queria destacar para vocês, olha, isso aqui é muito difícil da gente ver. Essas barras vermelha e amarela, a Carol vai falar já, mas elas se referem da composição corporal. A vermelha é massa livre, desculpa, de gordura. A amarela é a massa gorda. Olha, é difícil você ver isso invertido, né? Você ter a massa gorda acima da massa magra. E é difícil você ver empatado já. É muito difícil. Normalmente a gordura nunca chega no topo da massa magra. Nesse caso, olha que interessante. Ele partia de um valor inverso, né? E aí a gente foi invertendo esse perfil ao longo do tempo. A Carol vai comentar, depois eu falo um pouco das últimas avaliações. Perfeito. Então, como o Humberto falou, né, aqui ele tinha realmente mais do que 50% do corpo de gordura, que é essa barra amarela aqui, e essa barra vermelha, a peso livre de gordura, né, a peso magro. E aí, na primeira intervenção, a gente já conseguiu reduzir um pouquinho, estava quase pareando ali, né, a massa livre de gordura com a massa gordurosa. Aí, na terceira consulta, a queda já foi bem mais brusca, já foi bem legal, e isso a gente pode ver em apenas 3 meses. Né? Em 3 meses ele conseguiu, então, abaixar de 163 quilos para 138, e a gordura já tinha reduzido bastante. Né? E aí a gente consegue ver que nos outros meses, então mais 3 meses, a gordura já caiu mais um pouco, né? E a massa magra a gente consegue ver que teve uma perda, teve um ganho, mas praticamente, né, a gente pensa que tá estável, isso é muito importante também, né? E aí aqui um pouquinho mais de redução da massa gorda, né, com 123 quilos, então ele, nessa última avaliação, ele estava com quase 34% de gordura, sendo que ele chegou para a gente com mais de 50% de gordura do corpo, né? Então foi, assim, uma evolução muito interessante. Duas observações importantes quando a gente olha um gráfico desse. Parece que a coisa foi linda, perfeita, mas
Aqui atrás desses gráficos tem 10 meses de acompanhamento semanal, tá? É difícil, né? Difícil você cuidar de uma pessoa dessa obesa, é uma criança com febre. Você tem que dar atenção, você tem que perguntar como está, você tem que ir atrás, você tem que cuidar, né, de verdade. Por isso que a gente chama lá Care Club, que a gente cuida das pessoas. Percebam uma coisa interessante. Essa perda de gordura, ela vai atingindo o que o pessoal chama erradamente de platô. Na verdade, não existe platô, existe normalidade, tá? Isso vale para tudo, até para exame de sangue. A pessoa ela pode ter o histórico dos exames de sangue dela todos fora do valor de referência. Mas se aquilo for a normalidade dela, pode ser que esteja tudo bem. Isso chama individualidade. Na composição corporal também. E a literatura já é muito clara quando ela explica isso para a gente, né? Que depois que... Imaginem uma pessoa que pesa 186 quilos e ela passa a pesar 123. Imagina o impacto que o metabolismo dela não sofreu, a mudança de informação que ele está agora. Ele precisa se adaptar a isso. Ninguém tem a obrigação de chegar na consulta e apresentar números melhores. A gente não cuida de números, nós cuidamos de pessoas. Você não precisa apresentar números melhores para mim, você precisa se apresentar melhor como indivíduo. Esse é o meu papel hoje como nutricionista. É cuidar de pessoas na íntegra, né? E não só de um número. Então, toda vez que a gente consegue um resultado tão expressivo quanto esse, desde aqui, que a gente está enxergando já uma perda legal, lá no 138 da barra do meio, a gente precisa falar para a pessoa, olha, você precisa sustentar esse resultado, tá? Você não precisa perder mais na próxima. Você precisa sustentar, porque você precisa criar uma nova normalidade para o seu metabolismo. Manter o resultado é um resultado. E é um resultado mais importante do que perder, ou do que ganhar, dependendo do caso. Sustentar o resultado é extremamente importante. Você vinha caminhando na casa dos 186, está caminhando na casa dos 120 agora, segura esse resultado por um tempo, faça com que isso vire a sua normalidade, para que a gente possa construir em cima dela depois. Ah, mas é difícil as pessoas entenderem isso. Eu sei. Mas se você deixar para explicar isso só no final, aí que vai ser mais difícil ainda. Se você começar a explicar desde o começo, ela vai absorvendo aos poucos, você vai discutindo, você vai capacitando a pessoa dentro da tua consulta. É isso que você precisa fazer. E aí vocês enxergam isso, não talvez no peso, né? Porque o peso é muito excessivo, né? 123 quilos. Mas vocês enxergam isso na gordura. Percebam como a mudança nas barras ela vai ficando cada vez mais achatada, né? E ela não vai acontecendo mais como antes. Embora os intervalos sejam razoáveis, daqui 3, 4 meses, a gente não consegue enxergar mais aquela evolução. E qual que é o próximo passo de um resultado desse? Quando a gente chega aqui na avaliação do dia 19 do 12, é a gente começar a lidar um pouco com uma coisa chamada ansiedade. Porque esse paciente em específico, ele vai começar a enxergar a necessidade de fazer uma remoção de pele, uma cirurgia estética. E, de fato, ele vai precisar. Ele perdeu muito peso. Só que existem critérios para você encaixar ele dentro de uma cirurgia dessa. Ele precisa realmente atender esses critérios de inclusão. E aqui ele está longe ainda desses critérios de inclusão. Ele está bem longe. Só que a ansiedade já começa a aparecer, do tipo, quanto você acha que eu tenho que perder ainda? Porque aí a vaidade dele já começa a surgir. Ele já começa a ficar um pouco preocupado com a estética, né? Porque ele viu que ele consegue. E um indivíduo que consegue sair do 186 para o 123, ele se sente poderoso demais. Ele se sente o super-homem. E ele acha que ele pode. E ele vai querer abaixar mais. E quando ele começa a ver que isso não cai mais, ele começa a ficar preocupado. E aí a ansiedade e o estresse começam a tomar conta. E é aí que você tem que tomar cuidado para que todo esse resultado aqui não se perca ou volte, né, ou regrida. E outra coisa importante que a gente sempre prezou, vejam, a massa magra, ela nunca caiu, né? Ela sempre ficou estável. E aí a nossa abordagem começa a ser outra, até a nível de treinamento. Quando a Carol contou lá o treinamento dele lá atrás, vejam que não tinha treinamento de força. Ele não fazia treinamento de força. Ele precisou incluir treinamento de força como pedido do médico do esporte, tá? Para que a gente começasse a trabalhar outras capacidades físicas dele. E essas capacidades físicas iriam ajudar a gente na evolução, até chegar no ponto da cirurgia, que até hoje não chegou ainda.
É complicado mesmo, mas a gente consegue ver que ele conseguiu uma evolução excelente, que isso ainda vai ser atingido, né? Aqui algumas fotos dele, de antes e depois, então essa aqui antes, essa depois, essa aqui antes também, quando ele mostrava pra gente que a camiseta, né, que ele usava para treinar não servia, e aqui já começou a servir, então isso é bem enriquecedor, a gente fica muito feliz com um paciente que fica feliz, né, que realmente vai atingindo os objetivos dele e que conta com a gente, né, que pode contar com a gente para essa jornada. Então, aqui, o planejamento calórico dele, tá? A gente usou essa fórmula aqui, tá? E usou um percentual aqui, um número aqui de 1,2. Toda atividade Tá? física. Isso, o fator de atividade física de 1,2. Que aí a taxa metabólica basal dele subiu um pouquinho. Então, o gasto dele total que a gente se baseou para colocar na dieta foi 3.100 calorias praticamente. Então, essa aqui é a referência, né, desse total, e a gente prescreveu uma dieta para ele de 2.300 calorias, então com um déficit um pouquinho grande, tá? Com 1,2 de proteína, com 0,5 de lipídios e 1,3 de carboidrato por quilo de peso. Posso comentar, Carol? Claro. Antes de você falar da periodização, pessoal, olha o gasto de repouso desse cara. A gente sempre faz o de repouso para ser um norte. Depois a gente começa a desmembrar dentro das modalidades esportivas. Mas você precisa, antes de tudo, é uma dica que eu dou, você ter um bom gasto calórico de repouso, tá? O ideal seria fazer uma calorimetria aqui, mas a gente não teve oportunidade na época. A gente não tinha uma calorimetria como a gente tem hoje lá na Keto. 3.000 calorias parado. Não dá para fazer restrição alimentar nesse cara. Não dá para restringir muito, não. Porque ele gasta muito parado. Por que ele gasta muito parado? Física. Quanto que você gasta de energia para deslocar 180 quilos? Você gasta muita energia. É a fórmula do trabalho. Trabalho e caloria tem uma fórmula muito parecida. Então você não pode restringir tanto, tá? Agora, desafio, né? Fazê-lo comer comida limpa nesse nível, não precisa chegar a 3.000, que seja 2.500, mesmo sendo um indivíduo obeso, é muita comida. A gente tem dificuldade até com atleta de alto rendimento de fazer isso. Então, quando monta-se uma dieta para esse perfil, esquece aquilo lá de 1,8 a 2,2 de proteína. Esquece isso. Isso não vai funcionar, não vai chegar. Você não vai conseguir dar o 2,2 de proteína. Não dá, é muita comida. O que você tem que fazer, então? Você tem que trabalhar em cima do recordatório alimentar dele. Então, você pega o recordatório, vê como que ele está habituado a comer, e você mexe em cima daquilo. E nem se preocupa tanto com números assim, em termos de macro, porque não vai chegar. Se preocupa bastante com a qualidade da dieta, com a percepção de fome dessa pessoa, e atingir um bom volume calórico, tá? Com uma boa qualidade. É uma dieta praticamente 1 para 1 aqui. O tanto de proteína e o tanto de carboidrato é praticamente igual. E restringindo, assim, não ingerindo muito na gordura, tá? Para não inflamar mais, né? Tá extremamente inflamado. Então, trabalha em cima do recordatório, porque recordatório é individualidade, é hábito. Então, você constrói em cima do hábito daquela pessoa. Você não está ignorando o que ela faz, você está melhorando o que ela faz. E número é número, como eu disse, a gente não cuida de número, a gente cuida de pessoas. Você não precisa seguir a cartilha da sociedade brasileira de sei lá o quê. Você precisa olhar para a pessoa, tá? Então, esses números aqui são os ideais. Se você for comparar com a literatura, não. Mas para ele funcionou, bom, vocês viram o resultado. Perfeito. E aí, mesmo para essa quantidade de calorias, né, que a gente colocou, de 2.300 mais ou menos, a gente teve que ajustar bastante coisa, né, nas refeições dele, porque ele fazia poucas refeições e elas eram calóricas, né, elas tinham uma densidade calórica alta. Então, para a gente transformar tudo isso em comida, né, em comida de verdade, que a gente fala, a gente teve que
dividir bastante em várias refeições ao longo do dia. Então, a gente montou para ele um dia completo, né? Um dia com treino que tinha 8 refeições, tá? Elas eram divididas, claro, em refeições maiores, como café da manhã, lanche, jantar, tá? Aqui um lanche da tarde também um pouquinho maior, mas a gente consegue ver que a gente distribuiu bem também a quantidade de proteínas que ele não consumia em todas as refeições. Conseguimos ajustar também as quantidades de carboidrato ao longo das refeições e ao longo do dia todo. E aí, com isso, a gente atingiu aquelas calorias de 2.300. Então, Uma consideração também. A Carol vai mostrar o cardápio aberto, mas volta lá, por gentileza, Carol. Isso. Vocês podem se perguntar, mas o que foi feito pensando no esporte? Inicialmente nada. Inicialmente nada. Inicialmente o esporte é o que menos nos preocupava aqui, na verdade. A gente estava mais preocupado em cuidar de uma pessoa mesmo, tá? E isso passava por organização. O começo era isso, era organização, compreensão do que estou fazendo, por que estou aqui, onde eu tenho que chegar e o que eu preciso fazer para chegar lá. Muita informação, não dá para você ficar colocando tudo de uma vez, tá? Você falar assim, a gente usou, o que é esse intratreino que vocês estão vendo aqui? É mastiga, tá? Come, por isso que tem carboidrato, proteína, a Carol vai mostrar. Mas suplemento, tal, o cara pedala 90, 100 quilômetros, 17 a 18 quilômetros de distância por hora. Sim, mas ele tem energia para isso. Ele tem gordura de reserva e como tem, né? Ele consegue, é aeróbio, ele consegue, o tanque dele está cheio. Ele precisa ter uma estratégia que permita com que ele perca peso fazendo exercício. E graças a Deus não tinha nada clínico que nos preocupasse. Né? Um intestino ok, dentro das escalas e dos indicadores que a gente sempre pergunta em consulta, como a Flora já ensinou para vocês aqui em alguns grupos de estudo atrás, só uma hipertensão leve e um acompanhamento muito próximo junto ao fisiologista, muito próximo. Esse era o que mais trabalhava, na verdade, no início do caso, e era o que mais precisava da gente, porque a planilha de treino dele mudava toda semana. Toda semana o Cadu Polazzo, treinador da Seleção Brasileira de ciclismo, de mountain bike e tal, trabalha com a gente lá na Care, era o responsável pelos treinos desse paciente. E toda semana eu tinha que conversar com o Cadu e entender que o Cadu mexeu volume, intensidade, e vira e mexe toda semana não ia ficar refazendo a dieta toda semana, não é isso. Mas eu tinha que passar uma mensagem, conversar com o paciente, falar, conversei com o Cadu, teu fisiologista, essa semana vai ser assim. Então, em cima do que você tem aí, da tua base alimentar, faz isso aqui essa semana, tá? Na outra semana, mesma coisa. E assim a gente ia semana a semana. Percebem? Trabalhar com esporte não é trabalhar sozinho, fechado no consultório. É você trabalhar lado a lado, todo dia, com algum outro profissional, pelo menos. Seja um médico, seja um fisiologista. Olha o que esse cara tinha. Ele tinha um médico do esporte, uma equipe de nutrição. Ele não tinha não tinha Unicastro, ele tinha uma equipe de nutrição. Ele tinha um treinador da seleção brasileira de mountain bike. E todo mundo ali, dia a dia, semana a semana, quebrando a cabeça em prol dessa pessoa. Isso é esporte. Não é rendimento, mas é esporte. Tá? perfeito. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês como que a gente montou essas refeições, né? Como que a gente colocou comida de verdade, como que a gente atingiu aqueles números, tá? Então, a gente mudou bastante coisa, propôs para ele, né, mudar algumas coisas que fariam super bem para ele em todas as formas, né? Clínica e esportiva também, tá? Então, no café da manhã, que às vezes ele fazia, às vezes ele não fazia, a gente colocou o café da manhã bem completo, bem fácil dele fazer. Então, uma fruta, um pão com ovo e queijo, tá? Aqui a gente sempre coloca substituições também. Aí no lanche da manhã, que era realmente uma refeição que ele não tinha hábito, a gente tentou colocar alguma coisa bem prática, então um iogurte, uma castanha, para ele conseguir fazer. No almoço dele, realmente um prato
bem completo, tá? Com todos os grupos alimentares, então salada de folhas, sempre um legume e as substituições. A gente sempre comenta para que a pessoa não precisa realmente comer 160 gramas de tomate, que o importante é ela sempre colocar outros tipos de legumes juntos. Então, esses 160 gramas ela divide em outros tipos de legumes para ela ter essa variabilidade alimentar, para ela ter outros tipos de nutrientes e conseguir, né, atingir tudo que a gente gostaria. Aí sim, uma porção de proteína, tá? Uma porção grande de proteína, né? Uma porção de carboidrato também, né? A gente pode pensar uma porção média assim de carboidrato e um pouquinho de feijão, né? Das leguminosas, e aí uma fruta de sobremesa, tá? Que às vezes ele estava acostumado a fazer, às vezes não, mas como ele realmente não tinha muita ingestão de frutas, de legumes, de nutrientes, né? Dos fitonutrientes, a gente sempre tentou em várias refeições colocar um pouquinho para ajudar em todas as questões. Aí, no lanche da tarde aqui, a gente propôs para ele fazer, na verdade, um omelete, né? Que são os ovos com queijo e aqui sempre com legumes, né? Porque às vezes a gente pensa que a gente só tem 2 oportunidades, né, no dia de comer legumes, de comer salada. Então, sempre que dá, sempre que tem uma receita interessante, importante a gente acrescentar esses legumes, essa salada, para a gente conseguir um pouquinho mais de nutrientes que a gente às vezes restringe, né, no almoço ou no jantar, tá? Que é importante para todas as questões. Aí, no pré-treino, a gente fez um pré-treino específico para ele, com carboidrato, então a aveia, banana e o iogurte também. Aí o intratreino, como o Humberto comentou, ele realmente não tinha o costume de fazer, tá? E como ele pedalava durante um bom tempo, isso realmente fez a diferença, tá? Então a gente colocou aqui para ele uma paçoca, para ele comer durante o treino. E aí na bike é mais fácil da gente fazer esses intratreinos, a gente até, geralmente, para pessoas que já estão mais acostumadas a fazer esse intratreino, a gente coloca várias opções, porque a pessoa sentada realmente é completamente diferente de uma corrida, por exemplo. Então, na bike a pessoa consegue mastigar, a pessoa consegue levar mais coisa também com ela. Então, dá para variar bastante esse intratreino, sem a gente pode colocar outras várias opções. Posso comentar, Carol? Claro. Só uma observação do pré e do intra. O pré-treino é importante, depende do exercício. Exercício de até 1 hora, não. Não precisa, tá? Exercícios que duram 1 hora e meia para mais, sim. Porque aí ele faz parte do controle glicêmico durante o exercício, tá? Então a gente colocou pré-treino só por isso, por controle glicêmico. Se fosse em modalidades de até 1 hora, ou treinos de até 1 hora, é a gosto do freguês. Não é daqui que vem a energia do treino. A energia vem do que você consome ao longo do dia, ao longo dos dias, que você vem acumulando. Essa refeição é um coringa para exercícios de até 1 hora. Você gosta de comer e treinar? Então come. O que você gosta de comer? Ah, eu gosto de comer isso. Tá bom. Ah, eu não gosto de comer. Me sinto mal. Então tá bom, não come. Essa refeição ela é totalmente facultativa. Esse intratreino a gente colocou, aqui está aparecendo o exemplo da paçoca, mas na verdade ela é um exemplo. Porque junto com ela aqui vai uma lista de substituições, tá? Junto do que fazer. Por exemplo, o que entra mais aqui também? Bisnaguinha com doce de leite, bisnaguinha com Nutella, bisnaguinha com patê. A gente ensina até algumas receitinhas que você consegue embrulhar no alumínio e colocar no bolso da camisa do ciclista. A camisa do ciclista tem um bolso atrás que ele consegue levar, acho que até, dependendo da camisa, de 3 a 4 porções de alguma coisa, tá? Claro, os suplementos fazem parte, sim, mas para que suplemento num caso desse? Tá? Se dá para a gente fazer de uma forma mais legal, mais gostosa e principalmente mais próxima do hábito desse sujeito. Perfeito. Então, o pós-treino dele era o jantar. Então, sempre quando o jantar, né, tá perto do pós-treino, a gente dá prioridade. Então,
para a comida, claro que depende muito de cada caso, mas nesse caso a gente deu preferência pela comida. Um prato completo também, então porção de legumes, porção de proteína e carboidrato, tá? E aí a gente finalizou o dia dele com uma ceia, porque era um dia longo, era um dia extenso, tá? E aí a gente precisava, né, aumentar um pouquinho as calorias e ajustar bastante a rotina dele, que era bem desorganizada. Então a ceia entrou aí como um lanchinho da noite, tá? Que era igual ao outro lanche que a gente tinha comentado, para ficar fácil dele fazer, para não ter muita variação assim e ele acabar não fazendo, tá? Então era também um iogurte com uma porção de castanha. Humberto, tem alguma coisa a comentar? Fechou esse caso. Não, eu acho que é basicamente isso. E vocês viram que o simples é o que funciona. Não tem nada demais a não ser muito bom senso na hora de pensar o que fazer. Pé no chão e simplicidade na conduta. Acho que esse é o segredo do negócio, porque dieta boa é aquela que a pessoa faz. Essa é a melhor dieta do mundo. Se ela faz, ela vai gostar. E você tem que gostar da sua dieta. Senão você vai comer todo dia, o resto da vida. Se você não gostar, a sua vida vai ser muito infeliz. Então, essas substituições, essas escolhas de alimento, são todas pensadas para essa pessoa. Ah, mas tem coisas aí que eu torço o nariz, que eu não acho legal. Ok, não coma você. Mas para ele, funcionou, tá? Então, o mais importante que eu acho que esse caso traz para a gente, primeiro, você não precisa ser o robozinho que se baseia em número e diretrizes. Acho que essa é uma mensagem muito importante. Você precisa olhar para o teu paciente, tá? Você precisa acompanhar ele. E você precisa cuidar dele. Ir no consultório, pegar uma dieta, isso é muito fácil. Isso todo mundo faz. Mandar uma mensagem toda semana, perguntando como você está. Posso te ajudar em alguma coisa? Está precisando de algum ajuste na tua alimentação? Está conseguindo fazer? Como é que estão teus treinos? Está se sentindo bem? Perna está pesada? Está recuperando? Sente dor de treino? Está demorando para recuperar? Algum desconforto intestinal durante o treino dessa semana? Legal. Vamos conversar com o fisiologista. Integração. Essa é é o terceiro ponto que eu destaco aqui. Você ter uma equipe, ele ter uma equipe que dê um cuidado integral para ele. Saúde, esporte, como um todo, tá? Não adianta a gente ficar pensando só que dieta resolve tudo, que não resolve. Você precisa de um alinhamento entre dieta e treinamento. E é isso que a gente fez nesse caso. Isso é trabalhar com esporte. Tudo isso que a gente está mostrando aqui é o que a gente vai levar para a sala de aula dentro da pós-graduação. Só que antes de chegar nessa disciplina da Carol aqui, que vai ter um monte de caso clínico, não é só a Carol que dá caso clínico, é a equipe de nutrição inteira, é a Flora, eu, a Carol, a Marcela. A gente tem casos clínicos pra caramba, para mostrar que a gente vai acumulando ao longo da nossa semana. Antes de chegar lá, tem uma base teórica muito forte, né, que vai passar. Vocês vão ter aula com o médico do esporte, para entender um pouco o que o médico do esporte faz e como que o nutricionista trabalha junto com ele. Não tem aula com o ortopedista para entender o que o ortopedista faz no esporte e como que o nutricionista soma numa conduta pré e pós-operatória no esporte. Com fisioterapeuta, porque dependendo da fase de reabilitação desse atleta, o nutricionista tem que se fazer presente lá na maca. Ele tem que ir lá. Ele tem que olhar o paciente toda semana lá na maca, se o cara vem fazer fisioterapia, e conversar com ele lá, para devolver esse cara para o esporte o mais rápido possível. O fisiologista, para entender variável de treino, ergospirometria, taxa metabólica, utilização de substrato, o que isso quer dizer dentro de uma dieta. E, claro, o treinador para conversar com você sobre as grandes variáveis do treino, que é o que mais influencia dentro dos nossos cálculos, que é intensidade, volume, tonelagem de treino, e etc, etc. Caramba, mas a gente ouve por aí, em pós, em congresso, nada disso e está tudo lá com o nome de esportivo. Sim, tem muita pós-graduação aí, boa, muita pós boa, porque os professores são bons, mas que direcionam muito para a estética, hipertrofia, emagrecimento. Isso não é esporte. Isso é saúde, isso é bem-estar, isso é qualidade de vida, tá?
daqui para depois dessa prescrição, dessa conduta que vocês viram aqui, teve mais coisa, que o tempo aqui não permite que a gente fale tudo. Mas hoje a gente já trata esse cara como um atleta amador. Ele já roda a prova com pelotão de elite. A gente já tem que ter outras coisas hoje em dia para conseguir cuidar dele. Não dá mais para ficar falando de o que você come e acabou. Não, o fisiologista tem que vir lá com o laudo do teste de esforço e a gente tem que olhar aquilo e falar, opa, qual zona de treino que ele vai? Z1, Z2 ou Z3? Tá, por quê? Porque isso implica, sim, intensidade e utilização do substrato. Tá, nessa prova, ele vai ficar em Z1 até quanto tempo, em Z2 e assim por diante, tá? Ah, o ortopedista, pô, ele tá com desconforto, tá? Ele vai ter que se afastar do esporte? Vai, então, pô, o gasto calórico dele vai diminuir. Mas ele tá inflamado, tá? O ortopedista prescreveu algum anti-inflamatório, tá? Como é que fica? Tudo isso vocês precisam saber juntar. Esse quebra-cabeça. Não é fácil. Nós somos privilegiados de poder trabalhar num centro esportivo de excelência, onde você estala o dedo, você abre a porta, tem tudo ali do lado de fora. Mas não foi sempre assim, tá? Eu já vim de outros lugares onde eu era sozinho e era muito ruim perto do que eu tenho hoje. Mas nós somos privilegiados, a gente tem que agradecer muito isso. Mas eu ligava para o treinador, até hoje eu faço isso, na verdade, porque não é todo mundo que treina com os treinadores lá da Quer. Então eu ligo para o treinador, eu ligo para o endócrino, eu ligo para o nutrólogo, mando um e-mail, mando WhatsApp, monto grupo no WhatsApp com o paciente, o médico, com todos, eu monto todos, absolutamente todos. Eu vou atrás dos que não estão lá também, tá? Então não é assim, só dá para fazer isso porque você está lá. Não, dá para fazer isso sim, você sozinho ali no teu consultório, o que não dá para você ignorar isso. Achar que é ir lá, entregar uma dieta, está tudo bem, e isso é nutrição esportiva, isso não é nutrição esportiva, tá? Isso é cuidado alimentar, é cuidado nutricional, enfim, chame como quiser. Mas nutrição esportiva precisa de integração. Carol, falei demais aqui, tomei teu tempo. Uhum. Nós temos 10 minutos a mais, tá? Uhum. A gente tinha preparado um outro caso, mas não vai dar tempo, né? Porque Tá a bom. gente falou bastante aqui. Se Tá. o pessoal tiver alguma pergunta, mandem aqui no chat, por favor, a dúvida sobre conduta, cálculo, avaliação, tudo isso que eu falei, integração com outras áreas, e etc. Aproveitem e mandem as perguntas para a gente aqui, que a gente tem 10 minutinhos. Se ninguém tiver pergunta, eu já vou convidar vocês para sair daqui e seguir a gente lá para o Instagram, que a gente, daqui a 10 minutos, a gente abre uma live, tá? Nesse sentido que eu estou falando aqui. A gente vai abrir uma live para falar de sarcopenia, é o tema da semana da equipe de nutrição, a gente está desde segunda-feira falando disso na rede social, e hoje a gente vai ter uma live junto com o Dr. Marcelo Bonadil, que é ortopedista e professor também do curso aqui da pós-graduação. Também deu um curso, deu uma palestra aqui, um grupo de estudos há 2 semanas atrás, se eu não me engano. Ele vai estar lá com a gente. Vocês vão poder ver isso no nosso dia a dia, como é que é, a gente tratar junto ao ortopedista. Alguém tem alguma pergunta? Carol, tem uma da Priscila aqui. O valor de quilocalorias totais prescritos foi abaixo da taxa metabólica basal? Deixa eu voltar para a gente falar sobre melhor mostrar esse. Sim, como a gente comentou, né, para esses casos de obesidade, né, então assim, e para a gente trocar o que ele comia, que tinha uma densidade calórica grande para a comida, então na verdade esse foi um dos passos que a gente deu, né, como o Humberto falou, a gente não estava no ideal, a gente estava longe disso, mas também a gente não podia fazer tantas modificações e tantas alterações assim. A gente já tinha feito bastante mudança, né? Para o paciente se adaptar, a gente precisa de um tempo. Então, não, né? Assim, é bem difícil a gente já estar realmente certo e colocar tudo que ele vai precisar na primeira consulta. Nunca a gente faz isso, é bem difícil mesmo, porque é um passo de cada vez, uma coisinha de cada vez. Então, assim, como ele tinha bastante coisa para alterar, a gente teve que ajustar isso para a comida. Então, realmente, a gente não atingiu esse aqui, estava próximo, tá? Estava bem próximo, mas a gente não atingiu por essas questões, porque realmente, para a gente colocar mais comida ainda, né? Nesse primeiro momento aqui que a gente fez essa intervenção,
Pode ser que não daria tão certo, pode ser que ele não tivesse tanta aderência, então a gente foi um passinho por vez para a gente conseguir atingir o objetivo desse paciente. Priscila, e hoje ele come muito mais, tá? Do que ele estava comendo nessa época. A literatura também já é muito clara em demonstrar que para você manter a perda de peso que você teve, e ainda mais quando ela é expressiva desse jeito, para você conseguir manter a perda de peso, você precisa aumentar o teu valor calórico. Você precisa comer mais. Se você sai restringindo mais e mais, dificilmente você vai conseguir sustentar essa perda de peso. Tá? Eu não estou falando de sentir fome, não estou falando disso, estou falando de adaptação metabólica. Para você manter a perda de peso, você precisa comer mais. Claro que não é de 1.000 para 3.000, tá? Mas você precisa fazer aquele ajuste e aumentar o valor calórico do dia para manter a perda de peso. Então é aquela coisa que assusta todo mundo. Eu preciso comer mais para perder peso? Sim, você precisa comer mais e comer direito, principalmente para perder peso. Tem uma pergunta da Nutri Elis. Quando o Nicastro relata que o pré-treino só é dado quando o treino passa de 1h30, refere especificamente em casos de emagrecimento e estresse oxidativo? Bom, vamos lá. Não, eu não falei que você só dá quando você passa de 1h30. Eu falei que até 1 hora ele é facultativo. Você pode dar ou não dar. Você escolhe. Tá? E o que vai te fazer escolher isso? O paciente e o seu bom senso. Tá? Quando ele passa de 1 hora ou a partir de 1h30, ele é importante para o controle glicêmico. Tá? E aí você tem que fazer as reposições de carboidratos também durante o treino. E não tem nada. Casos de estresse oxidativo, eu não entendi o que você quis dizer com isso. O que é caso de estresse oxidativo? Caso de emagrecimento. Não estou classificando o objetivo da pessoa, não. Se o objetivo dela do treino é performance ou emagrecimento. Estou falando de treino. Treino, variável de treinamento. Fisiologia do exercício. Independente do objetivo. A duração do treino que vai determinar o quanto que você tem que repor ou se você precisa comer antes ou não, tá? A Priscila te respondeu, então ela falou, entendi. A Priscila que perguntou sobre esse cálculo aqui e a prescrição, ela falou, então você levou em conta a aceitação alimentar. Foi isso, né, Carol? Isso. E o recordatório dele também, né? Então a gente tem que levar em consideração, como o Berto falou, cada paciente. Então tem uns que tem uma aceitabilidade maior, tem outros que não. A gente tem que levar em consideração que a gente já fez várias modificações no recordatório dele e que um passo por vez é mais assertivo, né? Do que a gente alterar muitas coisas na primeira consulta, na segunda consulta. Legal. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, enquanto o pessoal digita aí, vou dar um recado final. Para quem quiser acompanhar mais do nosso trabalho, mais dos docentes aí da equipe de nutrição da pós-graduação, fica o convite para vocês, pela rede social, hoje tudo é mais fácil, né? Então, a Carol vai passar aí de novo o Instagram dela. Lá no Instagram dela, vocês encontram os links que direcionam para tudo que a gente faz hoje, tanto na pós quanto na prática, tá? Então tem grupo, me ajuda aí, Carol, porque tem muita coisa hoje em dia. Tem Telegram, né? Isso, tem o nosso Telegram, que a gente posta diariamente, tem a sala no Clubhouse também, que a gente tem feito semanalmente. Sim, isso é importante. Toda quarta, ao meio-dia, a gente tem Clubhouse. Tá? Clubhouse, para quem não conhece, é um aplicativo, infelizmente só está disponível para iPhone. E ali você tem salas de discussão. A gente abre uma sala toda quarta ao meio-dia, horário do almoço, meio-dia, meio-dia e meia. O pessoal almoça ali escutando um pouquinho a gente não toma muito tempo também. E ali a gente fala sobre temas diversos. Toda semana a equipe trabalha um tema. Semana passada a gente falou de ansiedade, estresse e alimentação. Essa semana a gente está falando de sarcopenia. Semana que vem é a semana da Páscoa, então vai ser uma semana temática. A gente vai falar sobre cacau, açúcar e afim. E tem as lives que acontecem toda quinta-feira, depois daqui. Assim, eu saindo daqui, a gente corre lá pro Instagram e vai fazer as lives, tá? Priscila agradeceu, falou que gostou muito. Carol? Obrigada, que bom, Priscila. Te espero na pós.
Quem quiser, então, pessoal, Carol, passa seu Instagram de novo para o pessoal seguir. Claro, meu Instagram então é kdaminutri, tá? Estou à vontade para vocês tirarem dúvidas. Espero todos na pós. Obrigada pela aula de hoje. Obrigado, pessoal. Semana que vem a gente não vai ter grupo de estudos, tá? Eu conversei entendam, conversei com a coordenação hoje e a gente vai dar uma pausa até dia 19, porque coisas boas irão acontecer e logo, logo a gente vai comentar aqui com vocês. Para a pós-graduação vai ser muito legal e pode ter certeza que vocês vão ganhar muito com algumas novidades que vão surgir. A pós já está aberta, Bernardo. Você já pode se matricular, tá? A princípio, a gente vai começar final de abril, tá? A previsão da primeira turma é essa. Pode ser que seja antes, pode ser que seja um pouco depois, tá? Esse ano de pandemia é muito confuso, né? A gente está se adequando, mas a previsão é abril, tá? Mas você já consegue. No site www.pratiensino, Pratiensino, meu usuário aqui, .com.br. Aí você vai ter os outros cursos lá também, não tem só o de nutrição esportiva, tem de fitoterapia, plant-based, tem materno-infantil, tem agora saiu um novo, muito legal, após que lançaram agora, sobre medicina tradicional chinesa, muito bacana. E tem outros cursos também avulsos lá, bem legal você acessar o Prati Ensino. Tá? www.praticino.com.br. Se você não achar, me manda uma mensagem no Instagram. E aí depois eu converso com você lá. Quem quiser mais informações da pós, fiquem à vontade para me chamar lá no Instagram, tirar dúvida, entender um pouquinho da carga horária, do conteúdo, da programação, dos docentes. Vai ser um prazer conversar com vocês sobre a pós. Quem tiver um tempinho, não for dormir agora, corre lá para o Instagram e acompanha a gente na nossa live. Ou no meu Instagram, ou no da Carol. A gente vai abrir agora. Pessoal, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Vamos dar uma pausa. Em breve a gente volta. Fiquem ligados nas redes sociais que eu aviso. Nos grupos aí que a Carol falou, eu aviso sobre a volta. Obrigado, pessoal. Boa noite. Carol, obrigado mais uma vez e a gente se vê daqui 2 minutos. Obrigada a você. Obrigada, pessoal. Até mais. Até a próxima aula. Tchau, tchau.